Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana. Eu sou Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e a minha intenção aqui nesse canal e todos os vídeos do Céu da Semana e outros que eu posto é ser a mensageira do universo, trazendo as mensagens que ele quer entregar para você, que a sua própria alma, o seu eu superior, uma versão sua mais elevada, quer conduzir você por um caminho talvez diferente do que você vive hoje, uma situação que você possa estar passando. O meu intuito aqui é sempre ser a mensageira das estrelas, é trazer uma mensagem de luz para você. Eu sou apenas o canal e eu tento ao máximo mantê-lo limpo e livre de qualquer questão da minha mente, do meu ego, para que eu possa passar a melhor mensagem para todo mundo que assistir, todo mundo que passar por aqui. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo e ao meu canal. Nessa semana, que vai do dia 26 ao dia 1º de agosto, eu sempre faço da segunda até o próximo domingo, para a semana, mesmo que não seja oficial, né? A gente sabe que a semana começa oficialmente no domingo, mas praticamente ela começa na segunda, então eu achei mais fácil fazer essa divisão, postando os vídeos sempre ao domingo e começando a falar da energia na segunda, assim a gente tem toda essa preparação com antecedência. Então, na semana que vai do dia 26 ao dia 1º de agosto, de segunda a domingo, a gente vai ter a energia de uma lua minguante no signo de Touro, lá no céu. E o que isso significa? Uma lua minguante, ela é sempre um momento de recolhimento, de olhar para aquilo que aconteceu na lua cheia. Então vamos pensar, né? A lua cheia acabou de acontecer, tá? Então é uma semana de transição para a lua minguante, não significa que desde a segunda essa energia vai estar forte, mas a gente se encaminha, então a gente sente esse processo de vir de um ápice, de um momento onde as coisas vieram à tona, onde as emoções se exacerbaram ou as coisas aconteceram ali muito à flor da pele, porque é isso que a lua cheia faz, ela ilumina, né? Ela coloca luz ali nas nossas questões inconscientes, como uma piscina, né? Que vai subindo aquela sujeirinha. Então na lua cheia aquela sujeirinha sobe, a gente consegue observar, a gente consegue ver o que estava ali no fundo e tá mais claro, tá mais visível, e na lua minguante a gente vai com a redinha e tira essa sujeirinha da piscina. A gente limpa essa água suja, entre aspas, da piscina, que é o nosso inconsciente, que é o nosso mundo interno e emocional. A água, ela tem muito essa simbologia. Na verdade, a astrologia é uma linguagem simbólica, né? Então a gente vai olhar para os símbolos dos planetas, dos signos, do céu naquele momento e vai traduzi-los. Então cada pessoa vai traduzir de uma forma. A minha visão, a minha abordagem é essa, mas tem outros astrólogos, tem outras pessoas, né, que tem outra abordagem, que tem outra leitura, mas é sempre a mesma energia, é que cada um é único e traz aquilo que consegue interpretar, que consegue observar ali, de acordo com o próprio paradigma, com a própria visão da realidade. Então a minha visão, ela é sempre voltada para o autoconhecimento. E eu gosto de falar mais do mundo interno, que é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu consigo observar melhor. Eu não sou uma pessoa muito prática, né? Sou uma pisciana, então eu percebo que eu lido bem com as energias. Nem sempre, né? De uma maneira positiva, digamos assim, mas eu quero dizer que eu tenho facilidade em entrar em contato. Então a minha tradução, ela vai ser sempre nesse sentido. E eu foco bastante na lua, porque ela muda muito de fase e de signo, então ela é muito rápida, ela traz essa mudança diária, essa volatilidade até que a gente vive, né? Esses altos e baixos, é muito pela mudança da lua. A gente vê isso nas marés, o tempo todo subindo e descendo, né? Todos os dias, tendo as suas altas e baixas. Assim também a nossa energia e as nossas emoções. Então eu gosto de chamar céu interior, porque é justamente o nosso céu interno espelhando, né, aquele céu lá em cima e vice-versa, porque é uma relação de correspondência, de correlação. Um espelha o outro e o outro espelha um, não tem um primeiro, né? É sempre essa relação até de dependência, digamos assim, né? Não tem o primeiro, não tem o que causa e o que recebe, né? Mas é sim uma correspondência entre tudo que existe, o macrocosmo e o microcosmo. Então, nesse movimento da lua cheia, que aconteceu em Aquário, a primeira, né, de duas luas cheias, como eu já comentei semana passada,
muitas coisas podem ter ficado mais claras ou vindo à tona. Se não ficou claro é porque ainda existe algum tipo de resistência interna e aí a gente não quer ver, porque no fundo tem muito a ver com aquilo que a gente está emanando, com aquilo que a gente está vibrando, não tem como fugir. Essa questão da gente criar nossa realidade é fato, é real, a questão é como a gente lida com isso e o quanto a gente se assume responsável pela nossa realidade. Então tudo isso surge e aí a gente tem essa semana de lua minguante para dar uma assentada, para dar uma olhada em tudo que surgiu e ver aquilo que a gente está pronto e consegue lidar nesse momento. Então é natural que talvez todo o conteúdo que venha, nem tudo a gente consiga lidar agora. Então a gente precisa ter o quê? Discernimento, autoconhecimento para perceber o que faz sentido agora, o que eu estou disposta a olhar, a encarar, a perceber e a ressignificar, né? Só assim a gente consegue fazer esse processo de mudança. Tudo começa dentro e depois se espelha no mundo externo. Não adianta ficar brigando com o externo e querer que ele mude para daí então você mudar. Isso não vai acontecer e é nessa armadilha que a maioria das pessoas ainda está presa. Na segunda-feira, a lua já amanhece em Peixes, ela entra durante a madrugada e ela passa terça-feira também nesse signo que é mais sensível, que é mais intuitivo, que tem essa energia de conexão com o invisível. Então as questões materiais, elas podem ficar um pouco em segundo plano ou confusas, porque a gente não tem tanta facilidade para lidar. É algo temporário, nem todo mundo sente, tá? Tudo que eu trago aqui é só um convite à reflexão, à autopercepção, mas cada pessoa ela tem um grau de percepção da realidade. Então é natural que umas pessoas sintam mais as mudanças da lua e essas energias, né, tanto internamente quanto do mundo ao redor, né, mas pode ser também que você não sinta nada, não perceba nada. E aí o que eu trago aqui é um convite à reflexão, é um convite a você começar a perceber, porque às vezes é algo que sempre esteve ali, você tem essa sensibilidade, mas você não faz essa conexão, você não percebe o que está acontecendo e liga os pontos. Então, quanto mais a gente tem essa visão, quanto mais a gente consegue fazer esse movimento, mais fácil fica lidar com as questões, porque a gente entende que é a qualidade do momento, que é o que está acontecendo ali e que vai passar, né? E o que eu puder tirar de melhor daquilo, melhor para mim, porque no próximo ciclo, na próxima volta para esse mesmo ponto, eu vou estar um pouquinho mais sábio, mais sábia, eu vou saber lidar melhor quando aquilo surgir. Então, perceber como as luas afetam você diretamente é muito importante, porque para cada pessoa vai ser de um jeito, tá? E aí aqui, dentro da energia da lua em Peixes, a tendência é que haja um lado mais emotivo, intuitivo, sensível. E eu sinto aqui, né, o convite do universo nesse momento é pra gente se conectar com quem a gente é de verdade, pra gente sempre se lembrar que a gente é um espírito vivendo uma experiência humana, pra gente se conectar com o lado espiritual, pra gente entender que é a essência primordial que existe, o campo quântico, o vácuo quântico, é de lá que tudo é criado, lá está contida a essência de todas as coisas e a informação de tudo que existe, e é lá que a gente tem que acessar para mudar aqui embaixo. Se a gente fica tentando mudar aqui embaixo diretamente e a gente não muda a essência das coisas e a gente não se conecta com o lado mais profundo, na verdade a gente fica preso aqui, né? A gente fica preso no meio que é a mente. Então entre o material e o espiritual existe a mente e é nela que a gente fica preso e presa a maior parte do tempo. É ali que a gente cria essas ilusões de que as coisas estão errado e que tudo não está indo bem, e esses julgamentos que a gente faz é muito mental. Quando a gente se conecta com uma parte nossa que é profunda, que é interna, que é realmente conectada com tudo que existe, é uma sensação indescritível. Só quem já teve esse lapso de conexão com a própria centelha, com o universo, com essa energia primordial, sabe do que eu tô falando, e é real, e é quem a gente é de verdade. E quando a gente entra nesse estado de fluxo, de aceitação, de presença, né, de conexão com a nossa consciência, que por sua vez está conectada com a consciência cósmica, a gente sente que
tudo tá bem, que tudo tá em paz, que tudo tá fluindo e que é a nossa mente que fica contando essas histórias. Então, se a gente conseguir parar um tempinho e se conectar e se aprofundar, vai ser muito importante pra gente nesses 2 dias, principalmente, se relembrar da nossa verdadeira natureza de co-criadores da nossa realidade. Co-criadores porque a gente cria com o universo, né? O co-criar é criar com alguém. E nesse caso é com o todo, com o universo, com Deus, com a força maior, primordial, com a fonte, né, divina de tudo que existe, aquilo que você acreditar. Eu gosto de falar criar diretamente. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo o link. Porque se nós somos centelhas do Criador, a gente está criando, né? A gente é Ele, então a gente não cria com Ele, porque a gente é Ele, uma versão dele, né? Então eu falo cocriação, mas na verdade eu sinto que é criar a nossa realidade. A gente cria a nossa realidade, a gente cria a partir daquilo que a gente emana. Então quem está muito preso no problema, na preocupação, vai criar mais problema e mais preocupação. Esse é o momento perfeito para a gente perceber o nosso papel na nossa vida, o nosso papel de central dentro da nossa realidade, de personagem central, porque é a partir dele que tudo está acontecendo e é o que ele está emanando que está criando o roteiro da própria realidade. E a gente precisa perceber isso de uma vez por todas e começar a focar e mudar a frequência, tá? Isso é o mais importante aqui, se conectar com essa parte nossa que é a nossa essência verdadeira. E aí, de uma maneira mais clichê, né, que a gente gosta de falar, é se conectar com o seu coração, se conectar com o que você sente de verdade, com aquilo que você acredita internamente e confiar que a gente está sendo guiado, conduzido o tempo todo, que a gente não está aqui sozinho, largado na vida e que você não está passando por isso que você esteja passando agora, qualquer situação, preocupação, porque algum fator externo causou isso em você. Tem uma parte sua que sabe o que é melhor para você e ela tá te guiando e conduzindo a todo momento. A gente só precisa se religar a ela, se reconectar com essa parte e começar a confiar nas nossas intuições, nas nossas sensações, nas ideias que vêm e começar a mudar aos poucos esse direcionamento, porque agindo, pensando, sentindo o que você está sentindo hoje, né, da maneira que você está hoje, se a vida que você está vivendo não é o que você espera, não é a ideal, então algumas coisinhas precisam ser ajustadas e precisam mudar de dentro para fora. E essa energia da Lua em Peixes e toda essa semana, na verdade, vai ser muito importante para a gente perceber isso, quais são esses fatores dentro da gente. Na quarta, a Lua amanhece no signo de Áries e ela passa quinta-feira o dia todo também dentro dessa energia. Aqui a gente já tem uma mudança, né, de um signo de água, profundo, intuitivo, emotivo, né, então as emoções muito afloradas, para um signo de fogo, que tende a pegar toda essa energia e movimentá-la. Então é sempre esse movimento da água para o fogo. Depois de uma lua de água, vai vir sempre uma lua de fogo para transmutar o que precisa ser transmutado. Então é sim uma energia muito positiva, se a gente souber, claro, direcioná-la da melhor maneira. Então, dentro desses 2 dias, a gente ainda vai ter Marte, que é o regente de Áries, mudando de signo, ou seja, também mudando de energia. Só que ele vai mudar de Leão, que é um signo de fogo, ou seja, né, tá muito alinhado ainda com esse fogo da Lua, para um signo de terra, que é Virgem. Então, como a mudança vai acontecer na quinta, na quarta-feira a gente ainda vai ter uma Lua em Áries com Marte em Leão. E aqui a gente vai ter que olhar para a nossa impulsividade, vai ter que olhar para aquilo que nos move, a gente vai ter que fazer alguma limpeza aí nas nossas motivações primárias, aquilo que realmente nos move, que faz a gente agir. E perceber se talvez não esteja ainda muito relacionado ao nosso ego, ou seja, aquilo que o outro vai gostar, o que a sociedade espera de mim, ou que vai me trazer um certo status social, financeiro, enfim. Se for só essa motivação, não que ela não seja válida, mas se for apenas por isso, a tendência é que não se sustente lá na frente. E muitas pessoas que já conseguiram realizar coisas muito grandiosas ou tudo aquilo que elas queriam e vindo muito dessa motivação do ego, quando elas conseguiram, elas se sentiram vazias, elas perceberam que não satisfez e logo ou elas já partiram para outras questões, para outras buscas, né, para outros objetivos, ou elas pararam e refletiram, né, nossa,
não me satisfez, não me preencheu, porque não é esse tipo de coisa que vai nos preencher. A gente pode sim buscar, viver tudo isso, é muito válido, mas precisa estar alinhado com o desejo da nossa alma, porque muitas vezes o que ela quer experienciar é mais simples do que parece, são coisas muito mais alinhadas com sensações, com experiências e claro, você ter uma condição para isso vai favorecer, mas essa é a motivação. Então, como eu quero viver esse tipo de experiência, eu vou buscar ter condições para isso, mas quando eu viver essas experiências, eu vou estar presente, eu vou estar satisfeito, eu vou estar preenchido e eu vou continuar me sentindo assim, não vem aquele vazio depois. Não sei se deu para entender aí a minha reflexão, mas na quarta-feira talvez seja interessante a gente observar. Como Marte ainda vai estar em fogo, também cuidar da impulsividade, da irritabilidade que pode surgir, principalmente quando a gente não olha para as nossas questões e acaba projetando muito no outro. Então a irritação com o outro, todo o incômodo que o outro me traz, vem muito de algo mal resolvido dentro de mim. E aqui pode ser que a gente fique um pouquinho mais oriçado, digamos assim, a impaciência possa surgir. Aí na quinta-feira, quando Marte entrar em Virgem, a gente pode aproveitar essa energia, até porque tá bem no comecinho ainda, tá bem engatinhando ainda, né? A gente ainda tá se reconhecendo ali dentro, a gente usar o discernimento para perceber o que merece o nosso foco nesse momento. A gente vai ter que partir para uma segunda parte que é mais prática, que é realmente o que eu preciso fazer, que ações que eu tenho que tomar, o que eu preciso resolver para mudar a minha situação, para mudar a minha realidade, né? Então é pegar todo esse caminho, esse trajeto e levar para algo prático, para fazer, para movimentar essa energia e usar essa energia virginiana para discernir, tá? O que realmente merece o meu sim nesse momento e o que merece o meu não. E a gente aprender a falar não, não vai ter jeito, porque se a gente começar a dizer sim para tudo, para todo mundo e querer abraçar o mundo, a gente não vai dar conta, a gente vai sucumbir, vai, enfim, entrar em colapso ou vai acabar renegando as nossas próprias vontades e desejos e principalmente necessidades. E em algum momento essa conta não vai bater e vai entrar em desajuste e aí o corpo grita, né? Alguma coisa acontece ali pra gente olhar para aquilo que está acontecendo. Então não espera chegar nesse estado. E a única questão aqui com Marte em Virgem é cuidar da autocobrança, tá? Não ficar se cobrando de ter que fazer muitas coisas ou colocar aquela lista gigantesca na sua frente e achar que você tem que resolver tudo para ontem. Vai fazendo aos poucos, vai focando, é o poder do foco aqui que a gente vai ter que treinar e vai ser muito importante nesse momento. Na sexta, a Lua vai entrar em Touro só às 5 da tarde, aí ela vai no sábado entrar na sua fase minguante, fazendo um aspecto desafiador ali com o Sol em Leão e vai passar domingo o dia todo ali também, ou seja, a gente vai ter aí 2 dias e meio mais ou menos dentro dessa energia da Lua em Touro, mas dentro da fase minguante, Touro já é um signo que abaixa um pouco a frequência, no sentido de vamos parar, vamos diminuir o ritmo, vamos descansar um pouco mais. E na Lua minguante, o pedido aqui é muito claro, a gente precisa aprender a parar e a descansar. A gente precisa aprender a viver as coisas no momento presente, a olhar ao redor e observar com os 5 sentidos, não só com os olhos, mas tocando, percebendo, ouvindo, estando presente e aproveitando mais os pequenos prazeres da vida. Então, nesse fim de semana, seria muito, muito, muito interessante se você pudesse fazer alguma coisa assim bem light, bem tranquila, marcar algum tipo de viagem assim para descanso, não para fazer muita coisa, mas aprender a descansar. E essa lua, ela vai ativar a Vênus, que também acabou de entrar em Virgem, né? Então, olha como essa energia virginiana tá bem forte, porque para fazer um processo de limpeza, a Virgem é o arquétipo perfeito. Então, é o momento perfeito também para a gente observar o que precisa de uma boa limpeza fisicamente, né? No nosso armário, nos nossos papéis, nas nossas fotos do celular ou na nossa vida em geral, o que está precisando de uma boa limpeza e aproveitar a energia dessa Vênus em Virgem para isso, para ter esse olhar minucioso, sabe? Do que precisa realmente sair da nossa vida, ser limpo, ser realmente dispensado porque não nos serve mais,
com gratidão, claro, com amorosidade, mas de fazer esse processo sem nenhuma culpa, sem nenhuma dor no coração e ficar ali com aquela energia de touro apegada, sabe? Tipo, ai não, isso eu não posso, isso eu não quero, isso é importante para mim. Cuidado com o apego. Os nossos apegos podem ficar muito claros e evidentes nesse fim de semana, dentro dessa energia da lua minguante em touro, porque justamente é o que a gente precisa perceber e observar. As coisas elas vêm à tona para que a gente tome consciência, e quando a gente toma consciência, a gente decide, tá, vou guardar de volta embaixo do tapete ou vou fazer algo a respeito. Mas se a gente passar a vida toda inconscientes daquilo que a gente talvez tenha guardado ali dentro e não seja tão legal pra gente, a gente passa a vida toda repetindo, a gente passa a vida toda replicando o mesmo esquema, o mesmo padrão e não percebe. Então, tomar consciência quando alguma coisa fica muito clara, muito visível, é importante a gente observar, é importante a gente refletir, porque é aí que a gente consegue retomar o nosso poder e fazer alguma coisa a respeito. Então, é uma energia, assim, das luas minguantes, é uma das mais fortes para limpeza. Touro e Virgem seriam as duas, e aqui a gente tem a junção, não tem jeito, porque daí ativa, né, Vênus, que é a regente de Touro, tá lá em Virgem, a energia tá muito voltada para praticidade, ou seja, eu preciso limpar, mas eu preciso limpar de uma maneira física mesmo, eu preciso fazer alguma coisa concreta, não é uma coisa interna, psicológica ou só mental, eu preciso agir, eu preciso fazer, e principalmente a gente precisa aprender a descansar, porque o que eu percebo é um cansaço generalizado, cansaço mental, cansaço físico, porque as pessoas estão vivendo num ritmo muito acelerado e fora do ritmo natural delas, fora desse ritmo que a gente olha na natureza e a gente percebe. Os animais, eles nunca estão correndo, eles estão sempre tranquilos, sempre no momento presente. A gente olha os ciclos da natureza, não é o tempo todo correndo e movimentado. Isso está nos adoecendo. A gente está cada vez mais numa sociedade moderna, tecnológica, mas doente. E não só fisicamente por conta de maus hábitos alimentares, mas também por conta desse excesso de informação, de tecnologia e de cobrança, né? Eu acho que a gente está sentindo muito esse peso da autocobrança e a gente precisa dar um passinho atrás e encontrar o nosso próprio tempo interno, fazer as pazes com o nosso ritmo natural. Caso contrário, a gente chega num lugar que não vai mais, né? Que é o famoso burnout, ou é um esgotamento que a pessoa não consegue mais fazer. Então, que a gente não chegue nesse estado para perceber que a gente precisa ir mais devagar, que a gente precisa ter menos coisas para fazer e mais tempo de qualidade para simplesmente viver e aproveitar as coisas boas da vida. Então vamos para a cartinha da semana, mas antes eu queria pedir para você já se inscrever no meu canal, clicando aqui embaixo. Se você quiser também ativar o sininho, você pode receber assim as notificações quando eu postar mais vídeos. Em breve eu vou começar a fazer uma leitura comentada do livro O Despertar da Consciência, do Eckhart Tolle. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu tenho uma biblioteca do Despertar, onde eu coloco os livros que eu li, que fazem sentido para mim, todos os materiais de autoconhecimento que ressoam comigo, para quem quiser, para quem estiver buscando e quiser começar aí, eu vou deixar aqui embaixo e esse livro tá lá, se você quiser adquirir e já começar a ler, porque eu vou começar em breve a postar a leitura comentada, e aí ativando o sininho você vai receber a notificação quando eu postá-lo. Então, nessa semana a gente saiu com a cartinha Orientação. E essa cartinha é maravilhosa, eu realmente amo ela, a imagem dela, né? Esse anjo guiando e conduzindo essa pessoa que tá ali, às vezes, um pouco perdida na carta, né? Que não sabe muito bem para onde ir, e assim pode ser a gente nesse momento, né? Isso pode estar representando esse momento em que a gente precisa de uma orientação, em que a gente está se sentindo muito perdido, em que a gente não sabe muito bem o que fazer. E eu percebo muito claramente, pelo menos comigo, esse conflito, né, entre o meu eu
interno, profundo, superior, né, que tem essa conexão elevada, o que ele acredita que é melhor para mim, e a minha mente, o meu ego, o que a sociedade nos pede para ser, para fazer e para estar o tempo todo, né, sendo produtivo, essa cobrança velada que a gente vê. Eu percebo muito esse conflito e, querendo ou não, é isso que faz a gente se sentir perdido, porque no fundo, a gente sabe o que quer. Se a gente pudesse escolher a nossa vida, falar, não, eu realmente quero essa situação. Só que aí a gente entra com várias barreiras que são as nossas crenças, que são as questões, né, que todo mundo acredita que você tem que trabalhar muito para conseguir, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma casa, você tem que fazer tal coisa, e isso vai criando essas cobranças em cima da gente. E como elas estão desalinhadas, ou seja, elas são diferentes do que a gente realmente deseja lá no fundo, a gente se sente perdido, porque a nossa mente fala para fazer uma coisa, mas o nosso coração fala que não, fala que tem outras prioridades, e aí a gente fica nessa desconexão. Nesse momento, é importante que a gente observe pelo menos essas duas vozes. Todo mundo tem as duas dentro de si. A gente acha que é uma coisa só, na verdade a voz da mente tende a se sobressair e a gente se identifica tanto com ela que a gente não consegue ouvir a voz da intuição, a nossa voz mais interna, mais profunda de quem a gente é de verdade. Ela fica sobreposta ali, ela fica bem escondidinha porque a voz da mente grita e a voz da alma ela sussurra e aí a gente não ouve. Então a gente precisa perceber pelo menos que existem essas duas vozes, que existe um lado seu que quer uma coisa ou que no fundo sabe que tá tudo bem, né? Se você não conseguir ganhar X quantia ou se você não for aprovado em tal lugar, essa questão muito da aprovação social, né? Do que a sociedade espera da gente. E se você perceber essa diferenciação, já é o primeiro passo. Você já está um passo à frente de conseguir se desidentificando da mente e prestando mais atenção no que a sua alma quer te dizer. Isso é o segundo passo, mas é um processo para a vida. É a gente entender que essa voz do anjo, né, que a gente busca fora, nada mais é que a nossa voz interna, que é essa voz da alma, da nossa centelha, de quem a gente é de verdade. Que nesse momento a gente possa se reconectar com ela, a gente possa realmente buscar esse auxílio dessa sensação interna de que tudo está bem. E se você não sente isso, eu queria dizer de verdade que tudo está bem, confie nisso. E se você quiser, claro, se conectar com uma figura externa, né, de um anjo, de um guia, de alguém que você acredite, né, é só você pedir, é só você fechar os olhos, se conectar e pedir com o coração. Me dê um sinal, me dê uma resposta, peça para o universo, peça antes de dormir para você sonhar com a resposta, ou peça um sinal e fique atento e atenta às sincronicidades. Converse com o universo, converse com os anjos, com os guias, converse com a sua alma e você vai começar a perceber como as coisas começam a clarear, porque enquanto a gente ficar focado só na dor, só no problema, só na preocupação, a gente não consegue ver o que está além daquilo, é como se fosse um hiperfoco, a gente fica só olhando para aquilo e perde essa visão periférica das outras coisas, e aí tudo que está acontecendo aqui, a ajuda, os sinais, as intuições, não conseguem chegar até você. Então que nessa semana você consiga se abrir o seu campo, sair daquele hiperfoco, daquele olhar só no pontinho ali e perceber que a sua vida é muito mais ampla que isso, que ela vai muito além. E aí a gente consegue se conectar com algo maior do que a nossa pequena questão ali, e não pequena desmerecendo, mas pequena porque tem muitas coisas maiores pra gente viver e não vale a pena a gente sofrer e ficar se preocupando com uma coisa tão pequenininha. E antes de finalizar, eu queria deixar uma pergunta aqui para você refletir, para você olhar talvez para alguma coisa aí na sua vida que não faça mais sentido, e se você puder responder para mim aqui embaixo, eu vou adorar ver as respostas e talvez isso ajude também outras pessoas, para elas não se sentirem sozinhas, sabe? Aquela coisa, ai, será que só eu tenho isso? Será que só eu sinto isso? E a gente vê que não, a gente tem as mesmas questões, a gente padece, digamos assim, das mesmas dúvidas, né? Das mesmas dores, e aí parece que fica mais leve, falar, ai, que bom, eu não sou a única. E claro, ajuda também a gente a refletir, a colocar no papel e olhar de fora e ver talvez que não é tão grande assim, tão difícil assim.
E a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: qual é seu apego mais profundo que você sente que chegou a hora de deixar ir? Então aqui eu quero que você reflita de verdade, aquele apego assim que você sabe que tá lá encravado, que é muito profundo, que você já tomou consciência, porque tomar consciência é o primeiro passo e você está disposto ou disposta a se desapegar. O fato de você ter a intenção de já ajuda o processamento do seu inconsciente a fazer esse movimento. E dentro dessa energia da lua minguante que a gente vai ter lá no final da semana, a gente vai sim conseguir ter as ferramentas e todas as modificações disponíveis para que isso aconteça. Basta a gente confiar. Então é só deixar para mim aqui embaixo. Então é isso, eu espero de verdade que essas informações tenham ajudado você no seu caminho de alguma forma. Se fez sentido para você, quiser deixar um like aqui para mim, eu vou ser muito grata e eu vou saber, né, que está ajudando, que faz diferença para você. E se quiser compartilhar também com alguém que possa se beneficiar de tudo que eu falei aqui, vai ser um imenso prazer ajudar mais pessoas também. A gente se vê na semana que vem, uma linda semana de limpezas, de lua minguante para todos vocês e até mais. Tchau, tchau!